Olá pessoal, hoje tenho um tesouro especial para vocês, 51 curiosidades e segredos surpreendentes do mundo de One Piece. Algumas dessas joias você pode até conhecer, mas eu tenho certeza que algumas ainda estão escondidas aí no seu mapa. E agora, como é tradição por aqui, pegue sua bolacha ou biscoito junto com seu café e vamos para mais um vídeo. Goku já apareceu em One Piece, não uma, mas algumas vezes. Em 2013, tanto Goku quanto Toriko apareceram em episódio especial de One Piece, onde eles competiram em uma corrida para ganhar a carne mais suculenta de todas. Bom, faz muito sentido eles estarem participando dessa competição. A amizade dos dois continuou mesmo após essa corrida, pois depois de uma história Cross Apple, feita por Eiichiro Oda em parceria com Toriyama, que é autor de Dragon Ball, mais uma vez tivemos Luffy e Goku juntos, e ainda por cima Luffy viajou na nuvem voadora do Goku. Sim, aquela nuvem que só pode voar aqueles que são puros de coração. E não é nenhuma surpresa Luffy ter conseguido. Bom, sabemos que Dragon Ball tem muitos alienígenas, mas você sabia que em One Piece também temos? Não, isso não é uma teoria maluca. É algo confirmado por Oda nas histórias de capa. E lá descobrimos que o povo de Skypiea também veio de lá. Você sabia que os Shichibukais e os Supernovas não eram para ter sido criados? A história original era para ser apenas Luffy contra os 4 Yonkous, mas Oda sentiu que faltava algo, então ele criou os Shichibukais. E mais tarde, em Sabaody, ele decidiu criar os Supernovas. Detalhe, ele fez tudo isso numa noite de trabalho. Ok, One Piece não foi criado da noite pro dia. Na verdade, nem One Piece era para ser seu nome. O nome original de One Piece era para ser Romance Dawn, uma história de mangá na qual Luffy quer se tornar o rei dos piratas. Ué, mas não é a mesma história que One Piece? Poderia até ser, mas nessa versão tem um certo pirata com chapéu de palha, que inspira o Luffy a se tornar o rei dos piratas. E esse pirata é Garp. Nessa versão da história, Garp já sabia que essa fruta valia mais de 5 bilhões de berries, e também ele sabia que era uma fruta mítica. E essa Nami aqui de cabelo azul? Na verdade, o nome dessa menina se chama Anne. Bom, essa era a ideia original, e posteriormente acabou recebendo uma homenagem no episódio, acho que foi em 907. Tô falando de cabeça aqui. Falando em Mugiwara, e se eu te falar que Chopper era pra ser o espadachim adulto? Esse era pra ser o Frank. Tem até o Brook sem o famoso afro dele. Bom, esse é o rascunho que Oda planejava para a tripulação de Luffy. Esse aqui eu duvido tu acertar. Era para ser a Robin. Caramba, não consigo imaginar uma história sem nossos Mugiwaras de verdade. Voltando aos Mugiwaras originais, você sabia que Robin e Usopp são as pessoas que cortam o cabelo do bando? Falando sobre função, você sabia que Oda já revelou qual seria a profissão de cada Mugiwara na vida real? Luffy seria um bombeiro, Zoro um policial. Nami seria uma professora, Usopp um designer gráfico, Robin seria uma aeromoça e Frank seria um piloto de avião. Bom, esses últimos dois pontos podemos observar umas coisas. Muita gente gosta de shippar o Frank com a Robin, e eles trabalham juntos, o que é alegria para os shippers. Outro ponto também que quero ressaltar é que Frank, será que ele seria o piloto ou ele seria o avião completo? Continuando as profissões, Sanji seria um estilista. Aqui eu achei bem estranho, porque não seria melhor ele ser um chefe de cozinha? Mas se o Oda disse, tá dizido. E por último, Brook seria um detetive. As marcas de cigarro que Sanji gosta de fumar são duas, o King Ground e a marca Death. Inclusive, já vi teorias falando que essa marca Death de cigarro seria um prenúncio da morte futura de Sanji. E você, o que você acha? Sabe aquele discurso icônico do Roger falando que deixou todo o seu tesouro e riquezas em um só lugar? Bom, e se eu te falar que isso aconteceu na vida real? Essa história aconteceu com um pirata chamado Oliver Levasseur. Antes de sua execução, ele fez a mesma coisa. Supostamente, ele jogou um criptograma escrito "Encontre meu tesouro quem conseguir desvendar esse código". Detalhe, seu tesouro foi avaliado em torno de 6 bilhões de reais. Essa curiosidade me deixou muito curioso para saber se alguém realmente achou o tal do One Piece de Oliver. E tem uma história muito legal por trás. Se batermos a meta de 100 curtidas nesse vídeo, eu vou trazer um vídeo completo falando sobre todas as pessoas que foram atrás e os avanços que eles tiveram. Então já deixa o like e compartilha esse vídeo com algum amigo para eu trazer esse vídeo quanto antes. Você sabia que o aniversário do Usopp é dia 1º de abril, o Dia Internacional da Mentira? Bom, essa data é perfeita para o nosso Usopp. Ou será que não? Afinal, o Usopp não mente, ele prevê o futuro. Como
Como por exemplo uma vez que ele mentiu sobre ter uma recompensa de 30 milhões de berries, e assim que ele recebeu a sua primeira recompensa, ele tinha 30 milhões de berries. Ou então quando ele falou que tinha um exército de 8 mil homens na sua tripulação. E então 15 anos depois isso foi concretizado quando o Usopp conseguiu recrutar 10 mil soldados. Bom, eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre as mentiras / previsões de Usopp. Olha, tá aí uma boa ideia para um vídeo completo. Você sabia que Oda, quando perguntaram sobre qual fruta ele gostaria de comer, ele respondeu que seria a fruta da Robin. Assim, ele conseguiria escrever e desenhar One Piece mais rápido. Cara, o nosso Oda é fantástico, né? E você, será que precisa dessa fruta para apertar no botão do like? Bom, ele também revelou a nacionalidade de todos os Mugiwaras. A maioria já sabe que Luffy é brasileiro, mas e o resto do bando? Zoro é japonês, Nami é da Suécia, Usopp é da África do Sul, Sanji é francês, o Chopper é do Canadá, a Robin é da Rússia, Franky americano, Brook é da Áustria e por último Jinbe é da Índia. Bom, vamos falar um pouco dos almirantes agora. Você sabia que os 3 almirantes iniciais foram inspirados em figuras famosas do Japão? Kizaru foi inspirado em Kuni Tanaka, Aokiji no Yasuko Matsuda e Akainu no Bunta Sugawara. Falando em Akainu, Oda uma vez disse que se ele fosse o protagonista, One Piece acabaria em 1 ano. E não tô falando 1 ano de mangá, mas sim 1 ano do nosso tempo real. Imagina o quão forte esse cara não deve ser. Olha, as próximas 2 curiosidades dessa lista tem um spoiler pesado para quem não assistiu Marineford, então já dá uma puladinha aí mais pra frente. Você sabia que uma vez, em uma conversa com seu editor Shimizu, Oda comentou que muita gente ficou emocionada e chocada com a morte do Ace, mas o que ele tem guardado pro final da obra vai ser muito mais chocante e emocionante. Ah meu Deus, haja coração. Falando da morte de Ace, no mangá ele foi enterrado ao lado do seu pai Barba Branca. E em 2013, em um evento da Universal Studios do Japão, chamado Premier Summer, fizeram uma cópia exata dos túmulos de Ace e Barba Branca. Tinha até mesmo uma área onde você podia escutar frases famosas de ambos os personagens. Cara, deve ter sido muito emocionante para as pessoas que estavam lá. Outra coisa interessante nesse tema é que no Japão, One Piece está integrado já na cultura de um jeito muito forte. Diariamente é possível ver várias publicidades e marcas usando One Piece, desde um comercial de miojo, Subway, até um McDonald's inteiro inspirado em One Piece. Voltando ao mangá, em 2014, One Piece entrou para o Guinness Book, por ser o maior número de cópias publicadas para o mesmo quadrinho de um único autor, que na época esse número era 320 milhões de cópias. E ao longo dos anos, One Piece foi batendo seu próprio recorde várias e várias vezes, e hoje estamos passando de 520 milhões de cópias. Nas Olimpíadas do Japão, personagens de animes foram apresentados como embaixadores do evento, e adivinha quem era um dos 7 embaixadores? Sim, o Luffy. Teve até um atleta imitando a pose do Luffy Gear 5, e esse atleta chegou a ganhar medalha de ouro, e eu espero ter ganhado você como inscrito nesse vídeo. E pra quem já é, fica aí um abraço do tamanho do Gear 3. Esse foi o nosso vídeo sobre 51 curiosidades e fatos sobre One Piece. Se você gostou desse estilo de vídeo, recomenda esse outro que fiz com mais 39 curiosidades sobre One Piece. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.